boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, minha amiga, meu amigo, empreendedor, empresário, autônomo, seja, fique à vontade, vamos entrando, mais uma live se iniciando aqui nesse dia, quarta-feira, dia, vamos ver que dia que é hoje, deixa eu ver que dia que é hoje, dia 23, quarta-feira, dia 23, e hoje nós vamos falar de um tema aí extraordinário, um tema que eu particularmente gosto muito, que é mentalidade de crescimento profissional, né? Como ter essa mentalidade de crescimento profissional. Então, um tema é bem polêmico para alguns, bastante forte para alguns, para outros é um tema que rende muito assunto, né? Boa noite, Vanessa, marketing digital, minha linda, maravilhosa, minha musa, minha atleta. Então é isso, né? Vamos encaminhando esse aviãozinho aqui, vamos compartilhando, vamos compartilhando com o pessoal aqui, né? Você também vai compartilhando com quem você acha que deve ouvir essa mensagem aí hoje. Uma mensagem muito bacana, uma live muito bacana, um tema aí muito, muito forte. Isso aí, né? Hoje nós teremos uma convidada especial. Hoje eu fiz questão de trazer uma expert, uma profissional, especialista em treinamento de liderança, de líderes, né? Então hoje nós vamos falar desse assunto aí e ninguém melhor para falar desse assunto do que uma expert, né? Então hoje nós vamos ter uma convidada especial aqui para trazer muito conteúdo para nós, a gente fazer um bate-papo bem bacana mesmo, porque esse assunto é um assunto que eu acho que deve ser tratado, e muitas pessoas pensam que quando fala mentalidade de crescimento profissional, pensam só em crescimento do próprio negócio, né? Pensam que deve ter uma mentalidade de crescimento somente no próprio negócio. Boa noite, Luiz, meu irmão. Então, será que é só isso mesmo? Será que eu devo ter uma mentalidade só quando eu tiver o meu negócio? Eu vejo muitas pessoas falando, né, que nas minhas experiências que eu tive como CLT, muitas pessoas falando, quando eu tivesse meu negócio eu vou fazer isso, quando eu tiver o meu negócio eu vou fazer aquilo, né? Porém, quando estava trabalhando para os outros ali, quando estava servindo, né, uma empresa, não tinha um pensamento que tinha, né, de dono. Então, como que eu quero crescer o meu negócio? Como que eu quero que o meu negócio ele seja um negócio próspero, um negócio grande? Como que eu quero que o meu negócio cresça se eu não consigo ter essa mentalidade quando eu estou fazendo outro negócio, quando eu estou trabalhando com outra pessoa, né? Mesmo que seja para outra pessoa, mesmo que seja CLT. Então, nós temos que ter essa mentalidade de crescimento. Mesmo quando a gente está empregado, mesmo quando a gente está lá, quando a gente é subordinado, a gente tem que ter esse pensamento de dono. E hoje, quem vai trazer muita da sua experiência para nós com isso, ela é formada, ela é educadora, palestrante, especialista em treinamento de liderança, então, assim, tem uma vasta experiência nessa área, é a Mônica. Ela vai se apresentar mais detalhadamente e vai falar um pouco para nós das suas experiências, da sua jornada até aqui, como tem sido, como que foi, como ela começou, como ela se iniciou nessa área, né, e o que fez ela entrar nessa área, certo? Então, assim, vai ser um conteúdo muito bacana. Já vou chamar ela aqui para a gente não se estender muito essa live, tá? Tá aí, vai enviando. Kalina, boa noite, seja bem-vinda. Vai enviando esse aviãozinho aí. Mônica está entrando, nossa convidada de hoje. Oi, minha querida. Boa noite, pessoal. Deixa eu só melhorar a luz aqui, que eu acho que para dar uma. Achei que
que ia ficar legal, mas me dá só um minutinho. Desculpa, Ah, viu? Só fique um à minutinho. vontade. Fique à vontade, né? Uai, mas eu não tá muito legal aqui, não. Vocês estão conseguindo me enxergar direitinho aí? Porque para mim não tá muito bom aqui, Tem, não. tem alguma luz amarela no fundo aí? Essa luz amarela, você conseguiria tirar? Peraí. Eu acho que se você deixar só de frente, essa luz de frente, isso, acho que agora vai ficar melhor, hein? Melhorou um pouco, né? Isso, nossa, bacana demais, bacana demais. Excelente, né? Pessoal, então, para quem está chegando agora, né, já vai dando as boas noites, a bem-vinda aí a Mônica, nossa convidada de hoje. Você que é do perfil dela, tá? Vai compartilhando essa live. Hoje nós vamos falar de mentalidade, de mentalidade, de crescimento na mentalidade profissional. Né? Mentalidade de crescimento profissional. Ufa! Então, hoje nós vamos trazer esse tema aqui, certo? Então, você que conhece alguém, você conhece algum líder, algum empresário, algum microempresário, certo? Que tem uma equipe, que trabalha em equipe. Então, vai compartilhando essa live aí, vai ser muito importante esse assunto de hoje, tá bom? Fique à vontade. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Jesus, conhecido como Jesus do Marketing. Estou me especializando em gestor de tráfego, né, ser gestor de tráfego no mercado de lançamento de infoprodutos. Então, sou consultor e mentor de marketing digital. Estou aí, né, para te ajudar no que for preciso, tá bom? Com o seu negócio online. Então, Mônica, eu quero que você se apresente para nós, se apresente para quem está chegando. Quero que você me diga aí quantos anos você tem nessa área, né, treinamento e liderança. Conta para nós um pouco da sua história, por que você decidiu entrar para essa área, né, da treinamento e liderança. Hoje nós sabemos que o mercado brasileiro, né, as empresas andam muito carentes disso, de uma qualificação profissional, de uma mentalidade ali diferente, né, dos empregados, dos colaboradores, né? Então conta para nós um pouco da sua história, se apresente para o pessoal que está chegando, para quem vai assistir essa live. Seja bem-vinda, fique à vontade, a casa é sua. Obrigada, Cláudio. Boa noite, pessoal. Então, eu sou formada em administração, com habilitação em marketing. Fiz uma pós em pedagogia empresarial, que era justamente o meu desejo de trabalhar com educação nas empresas, né? Antes disso, eu fiz uma formação em magistério, né? Eu sou professora, e a vida foi me conduzindo para esse universo administrativo e todas as questões que envolvem aí uma empresa, né? RH, departamento pessoal, marketing, planejamento estratégico. E aí eu achei que seria interessante eu conciliar a minha experiência como gestora de equipes e escolhi fazer uma especialização em pedagogia empresarial. Paralelo a isso, eu busquei algumas formações em coaching e educação socioemocional. Trabalhei alguns anos no SENAC com adolescentes e eu tive a oportunidade de estar dos dois lados, né? Eu estava junto com esses adolescentes buscando oportunidades de uma recolocação profissional, buscando uma formação para conseguir seu primeiro emprego. E, ao mesmo tempo, eu estava dentro das organizações, entendendo esse outro lado, que era o lado do empreendedor, buscando uma mão de obra qualificada. E aí, qual foi a minha percepção? E hoje, às vezes, quando eu estou de frente para um grupo, conduzindo um processo seletivo, numa dinâmica de grupo, eu pergunto para as pessoas, né? E eu fiz essa pergunta essa semana. Dentro dessa crise pandêmica, vocês acreditam que nós estamos com dificuldade
de vagas, o emprego está difícil para vocês? Todos respondem que sim. E aí eu percebo que não é a realidade que os empresários estão vivendo. Quem está de fora tem uma dificuldade muito grande de uma recolocação, e quem está dentro das organizações tem dificuldade de contratar uma mão de obra. E é incoerente, né? Porque, assim, nós estamos vivendo um momento histórico e eu percebo que, mais do que nunca, os profissionais, os empresários, né? Aliás, os empresários estão carentes dessa mão de obra, porque eles estão se preparando para esse momento pós-pandemia e não conseguem montar uma equipe qualificada que os ajude nesse momento. E aí, eu até conversando com o Cláudio, eu percebi essa necessidade, às vezes, de preparar esse adolescente. Eles não conseguem fazer um currículo, eles têm dificuldade de participar de uma entrevista, eles não sabem como se vestir, eles não sabem participar de uma dinâmica de grupo. E aí, quando eles conseguem vencer essas etapas do processo seletivo, eles não conseguem ultrapassar os 3 meses de experiência. Então, essa é uma realidade. E aí é o que eu percebo, né, Cláudia? Assim, é uma incoerência. E quem está de fora tem uma percepção e quem está dentro das organizações tem outra percepção. Ô, Mônica, sabe o que você me lembrou aqui? Nas minhas experiências vividas aí nas empresas, sabe o que acontecia? E quando a pessoa passa dos 3 meses, o que acontece muitas das vezes, na maioria das vezes? Passou 3 meses, acabou, agora é o seguinte, agora o patrão não pode me mandar embora, agora eu vou fazer o que quiser aqui dentro, eu vou morcegar mesmo, eu vou escorar, agora eu vou fazer no horário, agora eu vou, sabe? Então, assim, o que a gente vive hoje, mas isso é culpa da população, isso é uma cultura nacional. É uma questão cultural. Então, isso é uma cultura do Brasil, né? E assim, para mudar isso é muito trabalho e muito esforço. A gente não consegue mudar tudo de uma vez. Como você disse, fazendo poucas ações, com quem que a gente vai mudar isso hoje? Hoje a gente vai mudar isso com os jovens, né? Hoje a gente vai mudar isso com os jovens que estão ali entrando no mercado de trabalho, conseguindo seus primeiros empregos ali, né? Suas primeiras vagas, né? Tem os dois lados, né, Mônica? Eu acredito assim, a gente pode trazer para discutir isso, né? Os dois lados da balança, né? Eu acredito. Tem o lado da empresa, que não vê o esforço do colaborador ali, do jovem, né? Que não reconhece isso. E tem o próprio jovem ali, o próprio colaborador também, que não se esforça achando que peraí, não, eu vou colocar dinheiro no bolso, porque eu já pensei muito assim, sabe? Eu já pensei muito assim, por que eu vou dar o meu suor aqui se eu vou colocar dinheiro no bolso do fulano e eu não vou ganhar nada, né? Eu vou estar ganhando só isso e tal. E o que eu percebo é que eles estão desperdiçando uma oportunidade muito rica de testar suas habilidades, né? Que eu acho que essa mentalidade aí de sucesso profissional, ela se constrói a partir do primeiro emprego, né? Ela está sendo paga para desenvolver algumas habilidades que hoje eu percebo em algumas empresas que eu presto consultoria, que tem empresários que acreditam que um dos pilares, e eu também acredito, né, que o pilar mais importante hoje dentro de uma organização é o capital humano. Então, como a gente não acha esse capital pronto, os empresários, alguns empresários com uma mentalidade às vezes mais aberta, né, eles estão investindo nessa mão de obra, levando essa consciência para esse colaborador, nesse sentido de que ali é um laboratório onde ele pode desenvolver
suas habilidades, seus comportamentos e atitudes, para mais na frente ele assumir o seu próprio negócio. Mas poucos colaboradores têm essa percepção, né? O jovem hoje ele é muito imediatista. Ele entra, ele já quer um lugar de destaque, no mês seguinte ele já pergunta por que ele não foi promovido, por que ele não ganha, por que o salário dele por que ele não tem um aumento de salário. Ele não dá tempo, né? Ele não quer construir uma história ali dentro. Ele quer pegar o dinheiro dele no final do mês, mas ele não pensa nesse autodesenvolvimento, né? Eu acho que aí é um problema e assim, é um caminho longo, porque a gente tem que levar essa consciência para eles, né? Isso. Você trouxe algo muito, muito familiar para mim, muito familiar para mim. Teve um rapaz uma vez que me falou, olha só o aprendizado que ele teve, né? Ele começou a trabalhar ali ele fazia reparos em carros, se eu não me engano, né? E ganhava muito pouco, muito pouco. E aí, depois que ele foi reconhecer esse erro, depois que ele foi ver esse erro dele, e aí ele não valorizava porque ganhava pouco, então ele não trabalhava, né? Aí ele falando comigo depois, né? Ele mais experiente, ele falou comigo, Cláudio, eu errei em não ver que aquilo ali eu poderia ter tido como aprendizado, né? Eu poderia aprender com aquilo ali. Então, hoje ele tem um negócio dele, claro, né? Mas assim, ele falou, Cláudio, as pessoas pediam para eu fazer aquilo ali, né? E eu era ignorante, porque eu não ganhava o suficiente. Perdão, pessoal. Então ele agia com ignorância, porque ele não ganhava o suficiente. Aí ele pensava que agindo por ignorância seria melhor ali do que fazer, né? Então, ou seja, ele se defendia daquela maneira, né? Então, o que eu aprendi com ele? O que eu aprendi com ele ali e venho aprendendo todos os dias ali no decorrer das empresas que eu passei. Como você trouxe ali, né? A experiência, né? O aprendizado. Então, teve empresas que eu pude despertar, aumentar o meu conhecimento em liderança, outras eu aprendi a trabalhar em grupo, outras eu aprendi a ter mais disciplina, né? Então, as diferenças individuais, né? Isso, justamente. E uma percepção que eu tenho também, que eu acho que é uma mudança de mentalidade, é que a pessoa precisa enxergar a sua profissão como um negócio. Porque eu é que sou responsável pela minha empregabilidade. Então, a partir do momento que o jovem entende que ele é autorresponsável, que ele vai ganhar o salário que ele quer, ele vai trabalhar na empresa que ele quiser, mas a partir do momento que ele assume o controle dessa trajetória, né? Então, assim, e eu falo isso muito com as minhas turmas, né? Com os meus adolescentes. Eles falam assim, mas eu vou ganhar só um salário mínimo? E aí eu devolvo a pergunta para eles. O que mais você tem a oferecer? Porque o que o mercado paga hoje? É o salário mínimo. Por que ele paga o salário mínimo? Porque a maioria entrega a mesma coisa. Entrega o mínimo, né? A partir do momento, eu ainda brinco com eles, por que como é que chama lá, o Neymar ganha o salário que ele ganha? Porque Neymar só tem um. E por que a maioria ganha um salário mínimo? Porque tem milhões de pessoas entregando o mesmo. E essa mentalidade eles precisam ter, né? É a mesma coisa da gente falar do marketing pessoal que eu trabalho com eles. Quais são os 4P do marketing para um produto? Preço, praça, promoção e o produto. E quando a gente traz os 4P do marketing para a imagem pessoal, é a mesma coisa, né? Quando eu chego num supermercado, o que me atrai?
onde esse produto está exposto, né? Qual é o lugar desse supermercado, o preço desse produto, né? A embalagem dele, onde ele está disponível, se ele está abaixo numa prateleira, se ele está acima, se ele está na direção dos meus olhos. Quando a gente se aplica esses 4P do marketing na vida profissional da gente, fica mais fácil eles entenderem e deles trabalharem essas questões. Eu não posso ser mais um produto numa prateleira. Então, quando o empresário tem uma vaga disponível e que ele olha para o mercado, ele tem N opções. E aí, quando ele encontra 10 profissionais que não têm nenhum diferencial, ele vai oferecer o salário mínimo, né? Então, assim, e aí essa preocupação ela tem que vir desde a apresentação desse currículo, né? Que fonte que eu uso, como que esse papel é entregue, que roupa que eu uso para participar dessa entrevista, como que eu participo, como que eu me mostro numa dinâmica de grupo, né? E depois, quando eu estou dentro da empresa, eu ainda assim preciso garantir a minha empregabilidade. Porque hoje, esses 3 meses de experiência não garante, né, essa permanência dentro de nenhuma empresa, né? Porque tem muita mão de obra disponível e aí o empresário vai buscar realmente uma segunda opção. Isso aí é verdade, né? Olhando por essa parte, né? Assim, como a gente estava conversando mais cedo, né, Mônica? Tem aquele peso na balança, né? Lógico também, a gente vai falar agora aqui, a gente vai falar também para os empresários, né? Não só deixar esse peso, né, no jovem ali, né? Tá, ok. Agora nós vimos que falta preparo, né? Mas também a gente tem que lembrar que o empregador, né, Mônica, ele é responsável por essa capacitação também. Assim, eu digo responsável, assim, ele também, por exemplo, ele pode oferecer algo, né? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Eu já trabalhei com líderes que são egoístas e líderes que são motivadores. A diferença, vou explicar essa diferença. Líder que é egoísta, aquele líder que não quer que você cresça, aquele líder que não quer que você se desenvolva, que você não quer, não, mas você não vai crescer porque eu vou te perder no meu cargo, porque você vai, não, eu falo que não quer que você desenvolva. Existe isso, né? Porém, em contrapartida, eu também já trabalhei com líderes. Cláudio, meu filho, Cláudio, vou fazer um curso para você, aqui, e você vai voar porque você tem talento e deslanche, é isso aí, eu não quero te prender aqui não, o seu lugar não é aqui é um trampolim para você. Então, assim, existe esse peso na balança, né? Eu acredito assim, por questões culturais, hoje nós temos uma mentalidade tanto de empregadores quanto de empregados, essa mentalidade medíocre, vamos colocar assim, chamar carinhosamente, né? Porque parte dos empregadores que não oferecem um treinamento, não oferecem uma capacitação, não consegue reconhecer o talento do empregado, do jovem, o potencial, né? Como você disse mais cedo, eu não me encaixo aqui, eu não estou conseguindo aqui ter essa visão, não, mas ele se encaixa aqui, vamos colocar ele aqui para andar, que aqui ele vai voar, né? Então falta esse reconhecimento. E também, da parte do jovem ali, falta falta despertar essa mentalidade, não é? Ou eu estou errado aqui? Não, é isso mesmo, né, Cláudio? Assim, a gente tem essa preocupação e eu acho que é um desafio para o empregador, né? Eles, às vezes, querem queimar etapas nesse processo seletivo, né? Naquela ânsia de ficar apagando o incêndio, né? Não investe muito tempo na parte de recrutamento e seleção. E aí, lá na frente, isso vai dar problema. Então, assim, o que eu sugiro é aplicar um teste de perfil comportamental justamente para ajudar esse jovem
nesse período de adaptação. Porque se ele tem um perfil analítico, se ele tem um perfil comunicador, se ele tem um perfil planejador, você já começa ali a identificar as habilidades comportamentais desse candidato e você, quando olha para a sua empresa, você aproxima esse candidato de uma vaga que vem mais de encontro às habilidades dele. Então, assim, a chance dele se desenvolver e entregar o seu melhor para a empresa é muito grande. Né? A gente estava dando um exemplo há pouco tempo de pegar uma pessoa que é de vendas, que gosta de lidar com gente, que é uma pessoa mais extrovertida, que gosta de se movimentar e colocar atrás de um computador para mexer com planilha de Excel, com administrativo financeiro. Ela pode até entregar, mas ela não vai entregar o seu melhor. E o contrário acontece, eu pegar uma pessoa de administrativo financeiro e colocar na área de vendas, ela vai ter dificuldade de bater essas metas. E aí, o que o empresário faz? Ele demite. Né? Então, assim, ele gera um custo muito grande para a empresa com essa rotatividade. Ele não consegue fidelizar essa equipe, ele não consegue nem fidelizar o cliente, porque o cliente, quando chega na empresa dele, já não vê mais aquele colaborador. Então, é um ciclo que complica, né, essa realidade. Então, eu acho que tem que investir nessas etapas do processo seletivo, aplica uma dinâmica, coloca um jogo ali para você ver realmente esse candidato atuando, porque é diferente de uma entrevista, né? Numa dinâmica de grupo, a gente diz que essa máscara cai, a pessoa se mostra. E aí você consegue realmente entender um pouco mais do perfil desse candidato. Quando eu estou conduzindo um processo seletivo, eu falo muito para os candidatos. Aqui não tem certo e errado, não tem reprovado e aprovado. Tem o meu desafio enquanto profissional que estou ali conduzindo esse processo, o meu desafio é realmente enxergar o candidato que mais se aproxima do perfil da vaga. Porque quando eu dou um feedback para esse colaborador que ele foi reprovado, eu estou comprometendo aí a autoestima desse candidato. E eu não tive tempo ainda para avaliar se realmente ele é o candidato ideal para aquela vaga, né? É isso mesmo, né? Então, assim, hoje nós temos esses dois lados, né? E o bacana disso, né? Eu já trabalhei em grandes empresas mesmo, empresas de 5 a 10 mil funcionários, até empresas de 3, 4, né? Então, assim, já tive diversas experiências, diversas mesmo, né? Você trabalhando para um... Pode falar, pode falar. Desculpa, Cláudio, descortei aí. Não, pode falar, pode falar. E o que eu percebo hoje com um grupo de líderes que eu conduzo, né? E que eu falo muito para eles, você só consegue crescer quando você consegue puxar alguém para colocar no seu lugar. Então, a gente não pode ter essa mentalidade pequena, né, medíocre, de ter medo de perder a sua posição. E eu falo muito, olha, você precisa tirar férias. O bom líder é aquele que não faz falta quando ele está fora. Porque aí ele capacitou a sua equipe para entregar, independente dele estar à frente daquele processo. Né? Porque ele precisa tirar férias, ele precisa tirar folga, ele tem que ir ao médico, ele tem uma vida fora da empresa. Então, eu falo muito para eles, olha, você precisa desenvolver novas lideranças, porque é transitório. Hoje você está aqui como líder, mas você pode assumir uma gestão comercial, você pode assumir uma diretoria da empresa. Então, ele não pode ter medo de perder essa posição. Né? Ele só consegue subir um degrau se ele conseguir puxar alguém para ficar no lugar dele. Justamente, né? Hoje nós temos empresas aí que, infelizmente não tem ali, não oferece algo a mais. Eu não digo nem de salário, eu digo de vagas mesmo, né? Aqui na cidade tem algumas empresas
que assim, eu quero falar agora da experiência que eu tive como CLT, trabalhando em empresas que não ofereciam oportunidade. Mas eu vou deixar essa empresa me abater? É por causa dessa empresa que eu não vou melhorar? Não, muito Sim. pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Ó, essa empresa não me oferece nada, essa empresa não me oferece, e tá tudo bem, vai existir empresa assim, vai existir negócios assim. Se você for procurar só por empresa que vai te oferecer cargo executivo, cara, você vai ficar sem trabalhar o ano inteiro. Entendeu? Então, tá tudo bem você entrar num serviço, ganhando um salário, que foi o que eu te falei que dia. Eu não vejo problema em ser CLT, eu não vejo problema em trabalhar para os outros. Não, eu não vejo problema nisso. O que eu vejo é a falta de capacidade, assim, o problema é de pensar alto, pensar grande, né? Por exemplo, comecei a trabalhar no mercado, comecei a trabalhar não me oferece nada. O estágio, eu vou ter que ficar ali 15 anos para me ser um gerente. E não vou passar disso, né? Então, ou seja, eu estou numa empresa desse porte, eu vou trazer uma experiência que eu tive. Estou numa empresa desse porte. O que eu faço? Eu vou ficar ali 15 anos? Não, olha só, eu já tive, ali naquela empresa eu posso ganhar experiência em trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, desenvolver minha liderança, desenvolver ali a minha humildade, porque eu vou ter que saber ceder também, né? Vou ter que saber servir também. Então, ali naquela empresa, eu vou poder trabalhar o meu autoconhecimento, a minha paciência. Então, são várias colunas que a gente tem que ter em mente, em consciência, que a gente vai estar desenvolvendo, né? E o que eu faço então para me sair daquela zona ali, para me sair daquela bolha ali? Bom, você mais do que eu sabe disso, você é uma coach, você é especialista nisso, né? Então, assim, você quer que... Eu tenho a minha experiência, mas você quer passar alguma coisa para o pessoal? Fica à vontade. Ô, Cláudio, quando você fala aí do empregado e do empregador, né? Eu vejo assim, essa geração que está chegando aí, eles às vezes conseguem vencer aí as etapas do processo seletivo, entra na empresa e tem uma mentalidade de que eu fui contratado para ser telefonista e Eu eu vou fazer não só o posso telefone. fazer um atendimento. Ele foca só naquilo ali. E na minha época, né, quando nas minhas primeiras experiências, eu fui trabalhar numa empresa em Belo Horizonte, era eu e o casal que eram os donos da empresa, era uma empresa de call center. E eles terceirizavam para várias empresas. Só que quando eu comecei, eles não tinham nenhum cliente. Eu era office girl, eu coava café, eu atendia telefone, eu fazia o processo de telemarketing, que era o serviço que eles vendiam, eu ia ao banco. Então, assim, eu aprendi muito com isso. Depois de um tempo, eu fiquei 8 anos nessa empresa. Quando eu saí de lá, eu estava gerenciando 200 pessoas. A dona da empresa teve um câncer, ela ficou afastada, e o marido, para dar apoio, também saiu. Eu fiquei assinando por eles na empresa. Isso foi construído. Mas quando eu comecei, eu não escolhi. Eu enxerguei todas essas funções que eu estava desempenhando, não como desvio de função. Eu falei, nossa, gente, que legal. Olha quanta coisa eu posso aprender aqui. Administrativo, financeiro, recepcionista. Eu fazia serviço de banco. Então, quando eu saí de lá, eu tinha condição de abrir uma empresa igual a deles. E essa visão as pessoas não têm hoje. Então, assim, eu percebo que essa geração é uma geração imediatista, né? Eles querem resultado muito rápido, né? Porque hoje está aí a internet, a tecnologia que não bater de dedo ali, eles têm o Google ali com todas as respostas. E a vida da gente não é assim, né? Eu acho que a gente precisa desenvolver nesses jovens habilidades aí de mais tolerância, de mais paciência, de autorresponsabilidade, de foco. Eu acho que é uma responsabilidade compartilhada. Eu nunca quis deixar na mão do outro
o meu desenvolvimento pessoal, porque conhecimento é intransferível. Hoje, eu estou empregada e eu acho que não tem problema nenhum de ser CLT, PJ ou autônomo, mas a responsabilidade é minha. E aí, quando eu encontro uma empresa que investe no meu potencial, isso é lindo, né? Assim, mas eu não posso Sim, terceirizar, o meu sucesso profissional. exatamente. Eu Nossa. penso assim, sabe? Então, assim, eu vejo isso nas empresas, mas eu acho que é uma via de mão dupla, sabe? O empresário que enxerga isso como uma missão dele de estar desenvolvendo seus colaboradores, em contrapartida, o colaborador também precisa fazer a sua parte, né? O seu dever de casa. Sim, sim, e isso é muito importante porque Flávio Augusto ele fala, né? Flávio Augusto, um grande empresário, referência e ele fala o encontro o sucesso ele é o encontro da oportunidade com o preparo. Então, ou seja, né? A gente voltando toda uma empresa que não me oferece salário, que eu não cresço, que não tem nenhum cargo atraente. Cara, e o que que você faz fora dessa empresa? Será que eu estou fazendo isso aqui, ó? Será que eu estou buscando por isso? Será que eu estou estudando? Será que eu estou lendo? Será que eu estou praticando meu intelectual? Será que eu estou buscando algo para me diferenciar? Né? Porque se eu não estou também, não adianta eu reclamar. Entende? É aquilo ali que vai ser aquilo ali. É aquilo ali vai ser aquilo ali. E Né? outra Porque coisa que ninguém eu... quer comprar. Pode falar. Ô, Cláudio, estou te cortando aí. E outra coisa que eu falo Não, que também, isso. Cláudio, é Pode o ficar à vontade. seguinte: eu estou numa empresa, e eu falo isso muito com alguns colaboradores. Ah, Mônica, mas eu estou aqui há 2 anos, eles não reconhecem o meu potencial, eu não consigo. Esse discurso é familiar. E aí eu devolvo para eles. E eu não esqueço, uma vez eu entrei na sala de um chefe, em Belo Horizonte, e eu falei para ele assim, eu falei, olha, por que a fulana recebeu aumento? Não, eu entrei e falei para ele assim, olha, eu gostaria de ter um aumento. Aí ele falou, mas baseado em quê que você quer um aumento? Eu não esqueço disso. E eu fiquei muda, porque eu não sabia justificar porque eu queria, porque eu queria. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? E aí eu falei, mas a Sandra recebeu aumento. Aí ele falou, mas a Sandra entrou aqui na minha sala semana passada e me entregou um certificado de um curso que ela fez de Excel, e a partir de hoje ela está assumindo toda essa parte da empresa. Ela vai colocar tudo em planilha, e aí ela me mostrou que ela merecia esse aumento. E ele me devolveu a pergunta. E eu coloquei o rabinho entre as pernas e saí da sala. E eu não esqueço disso mais. Então, assim, quando eu fiz a minha pós-graduação, eu estava trabalhando eu dava aula no Senac. E eu não sabia que um diploma de pós-graduação mudaria a minha hora-aula, o que eu receberia por hora-aula. Eu fiz por uma vontade própria. E aí o diretor me chamou um dia e falou, Mônica, eu soube que você fez. Você terminou uma pós? Eu falei, sim. Ele falou, então depois você traz o diploma, porque quem tem pós-graduação ganha mais do que quem tem só graduação. Então, assim, eu preciso olhar para o mercado e entender o que a maioria está fazendo e buscar um diferencial. Por quê? Quando você se prepara e você está numa determinada empresa e essa empresa, em algum momento, não reconhece o seu talento, você tem ferramentas para buscar uma recolocação. Você tem argumentos para questionar, às vezes, olha, tem 3 anos que eu estou aqui, nesses 3 anos eu já busquei especialização, eu já melhorei nisso, nisso e nisso. E aí, se essa empresa não reconhece, eu tenho a tranquilidade que o problema não é meu. A minha parte eu fiz.
E em algum momento você vai encontrar alguma empresa que reconheça o seu valor. Exatamente, exatamente, Eu né? acredito nisso. Sim, sim, com total razão, né? E assim, né? Tem muita gente que, como a gente trouxe ali, né? Ah, mas eu não vou me preparar nem nada, porque é isso, né? Ou você se prepara para estar sempre. Você tem duas opções. Eu costumo dizer que nós temos sempre duas opções. Ou você trabalha, você empreende, se você não quer ser CLT, não quero trabalhar para os outros, não quero receber ordens de ninguém, eu quero ser o cabeça da minha empresa. Então, todo jeito você tem que estudar, de todo jeito você tem que se profissionalizar, você tem que procurar uma competência, você tem que estudar algo ali, né? Então, não, mas eu não quero ser CLT. Excelente, excelente. Então, vai estudar, vai se capacitar para você abrir o seu negócio. Mas você vai precisar se capacitar da mesma maneira, estudar da mesma maneira. Né? Você vai ter que saber processos internos, processos externos, você vai ter que saber. Oi, tudo bem aí? Não, tudo bem, é porque deu uma. Tinha desconectado aqui. Ah, certo. Mas olha só, uma coisa, Então, eu acho que é muito mais fácil a gente culpar, né? Quando eu falo de assumir a autorresponsabilidade, e eu percebo isso, eu percebia isso nas minhas turmas do jovem aprendiz, em alguns processos seletivos, ou até mesmo de colaboradores que estavam sobre a minha gestão, sempre que eu trazia essa consciência de que eles tinham que buscar conhecimento, eles sempre olhavam para fora. E eles sempre... porque isso, Mônica, isso é uma. Olha só que interessante, isso é espiritual, sabia disso? O ser humano, ele apontar o dedo e não se ver como culpado, ele é espiritual isso. Sabia disso? Não sei se você é cristão ou não, se você lê a Bíblia ou não, mas enfim, né? Desde Adão e Eva, quando Deus chega lá que acontece aquele tumulto no jardim do Éden, Deus vai perguntar para Adão, Adão fala assim, ó, foi a mulher. Aí Deus vai perguntar para a mulher, não foi eu, foi a cobra. Então, o ser humano, ele não é isso. É mais fácil a gente jogar a culpa no outro do que a gente assumir a bronca, né? É isso. E eu vejo assim, é sempre os governantes, o meu marido não deixa eu estudar, mas é porque meus filhos são pequenos, eu não posso estudar. Porque sempre tem uma desculpa, eu não tenho dinheiro. A gente tem um curso aqui em Araxá, né? Na verdade, eu sempre falo para os meninos que chama UAB, Universidade Aberta do Brasil. São cursos federais, né? E o federal é gratuito, e online. Ou seja, se eu trabalho fora, se eu tenho filho, eu posso fazer a hora que eu quiser. Né? Eu brinco com os meninos, o que você faz de meia-noite às 6? Porque quando a gente quer alguma coisa, quando a gente tem um sonho, a gente tem que pagar o preço. Tem. E esse é o problema. O problema é o seguinte, sabe o que é o problema, Mônica? O problema é que ninguém quer pagar o preço, Ninguém não. quer pagar o preço. O problema é que muitas pessoas hoje querem entrar no seu horário de trabalho ali, das 8 às 6, sair 6 horas e não fazer mais nada. Entendeu? Esse é o grande detalhe. Ninguém quer pagar o preço mais. São poucos. E os que estão dispostos a fazer isso, é que se destacam. Sim. Os que estão dispostos a ficar acordado de noite, a tomar uma cafeína e um energético para dormir 2 horas por noite, 3 horas por noite, que eu tenho certeza que aconteceu com você. Eu já passei por muito isso também. Conheço muitas pessoas que passou por isso, né? Então, assim, quando eu estava empregado, quando eu comecei no marketing digital, eu sempre fui de trabalhar para mim. Sempre fui autônomo, sempre gostei disso, né? Então, assim, toda vez que eu entrava como CLT, nos 6 primeiros meses, era contado. Nos 6 primeiros meses, era um foco e um gás. Só que chega uma hora que eu começava
a me sentir, não sei a sensação, sabe? E não sei se é valorizado, enfim, eu não me sentia bem ali, então eu pedia para sair e mexer com alguma coisa minha, né? Então, assim, realmente eu vi que isso não era para mim, né? Mas o que que eu fazia? O que que eu fazia quando eu estava trabalhando? Quando eu estava trabalhando, eu chegava em casa e ia estudar, chegava em casa e estudar, chegava em casa e estudar, chegava em casa e estudar, né? Então, quando eu saí desse último emprego meu, foi o dia que eu decidi, eu falei, não vou fazer mais. Eu vou chegar em casa, ficava estudando, 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 e era isso, final de semana estudando, não tinha não saía, não ia fazer nada, era sábado, domingo, feriado, estudando. Então, eu decidi largar, falei, não, tá na hora, já estou preparado, pronto, e larguei, né? E se você quer, se alguém quer alcançar um cargo de liderança da empresa, é a mesma coisa, né? Sim, Eu acho que sim. assim, acho que a gente tem que buscar capacitação, né? Ah, a empresa não me capacita, a empresa não me treina, não oferece treinamento. Hoje você falou, a internet ela está aí. Quantos e quantos conteúdos nós não temos que pode agregar na vida de alguém, né? A Gratuito, né? pessoa, sim, a pessoa escolheu um nicho, por exemplo, eu decidi o futuro ali, eu quero essa profissão, né? Ah, eu não tenho como pagar uma faculdade, não tenho, não sei, mas com certeza você vai achar através de livros, você vai achar através de vídeos, né? Enfim. Quem quer faz, né, Cláudio? Eu falo que quem quer arruma um jeito e quem não quer arruma uma desculpa. E nós temos muitas Exatamente. desculpas, né? Eu acho que é muito fácil a gente dar uma desculpa. E eu falo muito com os adolescentes, olha, comportamentos iguais vão gerar resultados iguais. Então, se vocês não gostam da vida que vocês estão levando, se vocês não gostam dos resultados que vocês estão tendo, tem que repensar esse percurso, E né? sabe por Porque é quê? muito gostoso a gente sair do trabalho e ir para um happy hour. A gente dormir até 9 horas, meio-dia no sábado, né? Quando é sábado à noite, vai também para a turma. Domingo vai tomar uma piscina, vai tomar um sol, vai curtir uma piscina. E aí, quem que está se destacando? Quem está comprometendo sua juventude, quem está deixando de comer batata frita com os amigos num happy hourzinho de sexta-feira. Ô, Esse aí é o Mônica, produto diferenciado na prateleira. sim, ô Mônica, olha só, o que é mais fácil para você? Uma pessoa vai te contratar, tá? Vamos tirar uma experiência para o pessoal entender do que a gente está falando. Quando você vai prestar um serviço, né? Para mim, o que é mais fácil para você? Por exemplo, você vai, você receber o prêmio, vou supor o seguinte, está concorrendo aqui, você vai ganhar X, né? Você vai ganhar 10 mil aqui, você vai ser pago para trabalhar depois, ou você vai ter que trabalhar tudo aquilo ali para depois receber. Tem muita gente, para muita gente é difícil, né? E o esforço na nossa vida, o reconhecimento, ele é dessa maneira, né? Primeiro a gente tem que pagar ele, né? Não receber. E Sim, aí, esse assunto que a gente trouxe hoje, ele incomoda muita gente. Ele incomoda muita gente. Ele dói muita gente. Ele sim. é espelho na ferida para muita gente. Né? É, como se diz, é o dedo na ferida de muita gente. Mas sabe o que eu Porque. falo, Cláudio? Eu falo assim, eu falo muito para esses adolescentes. Se tá, não pode reclamar. Se reclamou, é porque ele tem que fazer alguma coisa para mudar a situação. Ah, não, Mônica, eu estou feliz onde eu moro, eu estou feliz com o carro que eu tenho, eu estou feliz com o emprego que eu tenho, tá tudo certo. Agora, Tá tudo bem. se tá incomodando, tem que fazer diferente. Não pode ficar ali. E é muito fácil reclamar, é muito fácil culpar, é muito fácil a gente terceirizar, né, essa culpa. Então, eu acho que o desafio para esses adolescentes é enxergarem que é um caminho a ser construído, a ser conquistado. Eles não vão chegar assumindo gerência, gestão, e eles têm que entender que quando eles estão de CLT, se eles não conseguem cuidar, se eles não conseguem investir neles enquanto empregado, eles nunca vão ser um empregador.
Ixi, se com as horas disponíveis, sendo empregado já não consegue, imagina quando a pessoa passa a ser o empregador, aí é que não dá conta mesmo, mesmo, mesmo. Aí a responsabilidade vem, aí vem a carga, vem, A porque tem pressão, muita muita gente. pressão. Justamente, justamente, né? E assim, você falou uma coisa engraçada, porque tem gente que acha que eu trabalho menos do que o pessoal que está trabalhando lá numa fábrica, ou no mercado, ou qualquer outro lugar, né? Assim, as pessoas, você trabalha em casa, no computador, você trabalha, Muito mais, né, Cláudio? fica só sentado o dia inteiro, né? Só que feriado, domingo para mim não existe, não existe, sabe? Não existe. Eu fui limpar a casa, fui arrumar a casa segunda, porque sábado e domingo foi dia de serviço, sábado e domingo a gente tem trabalho para entregar, a gente tem compromisso, tem prazo a ser cumprido, a gente tem meta para bater, a gente então assim, não vai, como se diz o mineiro, não vai olhando a lua achando que é queijo, porque não vai, entendeu? Não vai. Então você tem que ter uma mentalidade ali, como você disse, se eu estou trabalhando numa empresa e não consigo pensar que eu faço parte dela, que eu sou dono dela, eu nunca, jamais vou conseguir ter o meu negócio próprio. Imagina se eu tenho um negócio desse jeito, né? E a Então, oportunidade assim, que ele tem para treinar esse olhar enquanto ele é empregado, né? Porque ele tem. O empregador, às vezes, não pode errar. O empresário, um erro pode ser fatal para ele. sim, E o justamente. colaborador ainda tem esse espaço, né? Ele pode usar aquilo ali como laboratório. Nossa, olha quantas oportunidades eu tenho aqui dentro de aprender, de absorver esse conhecimento, de errar, de repensar o que eu fiz ali, né? Lógico que dependendo do erro, isso custa o emprego dele. Mas eu falo assim, é um ambiente é, é, onde ele está sendo monitorado, né? E ainda tem uma margenzinha de erro ali, né? Então, assim, ele tem que ter esse olhar de dono enquanto ele é empregado, porque senão eu acho que ele nunca Sabe uma consegue. coisa? Sim, é uma coisa que eu aprendi, que eu quero deixar aqui também, né? Eu acho que isso a gente não para estados ali que for dentro da empresa, qual patamar que seja, né? Ninguém erra quando não tenta, né? Então, assim, às vezes as pessoas ficam com medo de fazer algo por dar errado ou por acontecer alguma coisa, né? Mas, assim, se não for feito, todo mundo está sujeito a errar, né, Mônica? Então, E só isso é tropeça quem normal, está tá tudo andando, né, bem. Cláudio? Isso, né? Então tá tudo bem, né? É, Então, assim, nós teríamos assunto aí para a noite inteira, né? Se a gente com for certeza. discutir isso aí, né? Mas eu estou à Mônica, disposição. Muito prazer pelo convite. Foi um prazer participar desse momento aqui com vocês. Sempre que que isso, eu que, tiver eu que alguma coisa agradeço a aí sua para gente. presença, né? Eu acredito que, como todos que estão aí, que esteve esse tempo todo, aprendeu muito, como eu aprendi, né? Então, assim, eu gosto muito desses bate-papos com pessoas experientes, com pessoas maduras, com pessoas que têm clareza e visão, porque eu consigo absorver muita coisa e isso eu passo para frente para o próximo que está necessitando, né, carente dessas informações, carente de conhecimento. Então, isso é muito bom para me ajudar o próximo também, tá? Muito obrigado, viu, Eu por que aceitar agradeço esse a convite, confiança. esse desafio, tá? Obrigado mesmo. Tenha uma semana abençoada aí, uma ótima noite de descanso, tá? Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Fica Tchau, com tchau. Deus. Para você também.